Eu tenho que continuar porque o Clube do Remo está na primeira divisão nacional. Um jogo épico. Talvez o jogo mais épico da história azulina. O Clube do Remo vence de virada o Goiás 3-1, de maneira merecida, de maneira heróica. O Remo consegue esse sonhado acesso num dos jogos mais importantes, que é o jogo mais importante da história do clube. E o Remo agora é elite do futebol nacional. A torcida toda festejando, a galera toda indo pra aldeia Cabana ali para comemorar, muita gente também em bares espalhados pela cidade, lá em torno do Mangueirão. Uma festa que tem que ser comemorada. O torcedor azulino merece viver esse momento. O torcedor azulino que foi maltratado, essa é a verdade, por diversos e diversos anos, sendo eliminado de Série D, em pleno Mangueirão, ficando sem divisão, passando por momentos muito conturbados, e agora sim, agora respira a elite do futebol nacional. Sim, o Clube do Remo se junta o que há de melhor. E o que é de melhor está na primeira divisão. E o Remo está entre os melhores clubes do Brasil. Uma festa incrível, uma festa de um jogo realmente heróico de todos os jogadores do Remo, que nós vamos analisar aqui o jogo, mas eu não consigo apontar dados negativos, pontos negativos, não consigo. O Remo foi perfeito? Óbvio que não, mas não consigo falar de pontos negativos num jogo desse, num jogo tão épico e tão heróico. Uma virada incrível contra a equipe do Goiás, que é uma boa equipe, valorizou muito essa vitória do Clube do Remo. E obrigado, Cuiabá! Obrigado, Cuiabá, que deu a vida lá na Arena Pantanal e venceu o Criciúma por 1-0, conseguiu o resultado que o Remo precisava e esse resultado, mas a vitória azulina deixa o Remo na primeira divisão nacional. E vamos aqui no vídeo analisar como foi esse confronto, esse jogo do acesso do Leão. Meu nome é César Mairink, sou criador do canal Bastidores e convido a todos que não conhecem meu trabalho a conhecerem através desse vídeo. A proposta do canal é analisar o futebol paraense, então gostando desse tipo de conteúdo, compartilhe com os amigos e divulguem o canal. Agora na Série A, então vamos divulgar cada vez mais e sempre se inscrevam. Sem mais delongas, vamos para o tema de hoje, que é claro, vamos analisar esse Clube do Remo 3, o Goiás 1. Uma análise diferente, né, gente? Não tem como analisar só o jogo em si. Vamos falar pontos negativos, positivos. Não tem pontos negativos, tá? Não tem como eu falar de pontos negativos. Como eu disse na introdução, foi perfeito? Não foi perfeito, tá? Não foi perfeito. Mas foi um Clube do Remo heróico. Um Clube do Remo que vestiu a camisa azulina, honrou essa torcida e compareceu em peso e acreditou. Um cenário difícil, não era um cenário fácil, óbvio que não. Porque além de fazer o dever de casa, você tinha que torcer para outro resultado, ou seja, não dependia só das forças do Clube do Remo. Então, só de não depender das suas forças, isso cria, lógico, um cenário desfavorável. E o Clube do Remo começa o jogo praticamente perdendo de 1-0. O Clube do Remo que foi a campo com Rangel, Pedro Castro, Klaus, Kaique, Sábio, Cantígio, Caio Vinícius, Jaderson, Pana, João Pedro e Pedro Rocha. Uma espécie de 4-4-2. Diego Hernandes e Nico fizeram falta. Não é porque o Remo ganhou que não fizeram falta, tá? Fizeram falta, principalmente no primeiro tempo, né? Fizeram bastante falta. E o jogo começa um cenário complicado porque o Remo com 7 minutos estava perdendo de 1-0. Então assim, o Remo precisaria vencer e além de torcer para outros resultados, o Remo precisaria vencer o seu jogo. E depois toma o gol, só deu Remo. O primeiro tempo só do Clube do Remo foram 14 finalizações contra 2. O gol que o Remo sofre foi um erro do Clube do Remo. O Kaique, ele corta a bola errado pro meio da área, não tinha ninguém no rebote também, ninguém esperando essa segunda bola e o Lepo foi lá e faz o gol do Goiás. E depois disso o Clube do Remo cresceu e acordou pro jogo e foi para cima, 14 finalizações contra 2, 4 escanteios a favor do Remo, 0 para a equipe esmeraldina, ou seja, só deu Remo, só que o Remo não chegava ao gol. O Remo tentava atacar pelo meio, finalizando, pelas pontas, cruzando. Faltou um pouco de qualidade, talvez exigir muito, né? Mas por lateral direito, Pedro Costa fazia também um pouquinho melhor, porque ele tinha alguma liberdade. Mas enfim, o elenco, a gente sabe que o elenco vai ter que mudar bastante, mas isso é assunto para outro vídeo. Mas foi um Clube do Remo que atacava bastante o Goiás. E só deu o Clube do Remo querendo esse empate. E esse gol do Pedro Rocha, para mim, esse gol do Pedro Rocha foi praticamente o gol do acesso. Por quê? Porque você empata no último lance, num golaço do Pedro Rocha, você muda todo o cenário do jogo. Porque vai para o intervalo, 1-1 eliminava os dois times, tá? Então você ia obrigar o Goiás de começar o segundo tempo no ataque. E o Goiás atacou mais que o Remo na segunda etapa. Porque o Goiás precisava atacar. Aí quando sai o gol do Cuiabá, o empate já começa a bastar para o Goiás. Né? Já muda o cenário. O empate começa a bastar no Goiás. Aí vai quando o Remo ataca e
faz o gol da virada com o João Pedro, num belo passe do Pana. Por isso que é importante, né, ter um meia, né? Tem que ter um meia. Na Série A vai ter que ter mais de um meia, né, de qualidade. Pana abriu o Pedro Rocha foi o cara do jogo, né? Ele e o João Pedro, né, os dois caras do jogo. Pedro Rocha cruza, João Pedro como um verdadeiro centroavante, foi lá, desviou no primeiro pau, matou o goleiro Tadeu fazendo 2-1. Ele veio dos Açores, ele veio de Ponta Delgada, ele veio de Portugal, ele veio de Bissau, da África, da Europa, sei lá de onde ele veio, ele tem dupla nacionalidade, mas não importa, ele chegou em Belém do Pará e ele fez os dois gols que garantiram o acesso. O terceiro gol, cruzamento também pela direita, ele se antecipa de cabeça, fuzilando, parece uma tijolada, uma finalização forte contra o gol Tadeu, matando o jogo. Eu reconheço que nesse momento eu mudei minha televisão, eu fiquei no celular vendo o jogo do Remo e mudei lá para a Arena Pantanal. Quando o Remo fez 3-1, eu mudei para a Arena Pantanal e fiquei lá torcendo pro Cuiabá, e era Criciúma mandando cruzamento na área, e era bola perigosa, era falta, o Criciúma com a menos desde o primeiro tempo, porque lógico, ajudou bastante a equipe do Cuiabá, e novamente, obrigado Cuiabá. Mas assim, o Cuiabá honrou o contrato que tem os jogadores e honraram tudo, e também jogaram da maneira que jogaram e venceram a equipe do Criciúma, e com merecimento o Remo conseguiu o acesso. E quando primeiro terminou o jogo lá em Cuiabá, aí é festa para comemorar, 3-1, por mais que o Goiás tinha finalizado mais, mas o Remo também, as substituições surtiram efeito, né? Por exemplo, no primeiro tempo saiu o Canticho no intervalo para a entrada do Pavani. Pavani entrou muito bem na partida. Não é que o Canticho fez o mau primeiro tempo, só que o Remo ele tem esse problema ao longo da temporada. Tem alguns bons jogadores que não conseguem jogar por questão física. Marrone, Cantijo, Regis e entre outros que não conseguem jogar. Infelizmente é isso. E isso, para a Série A, tem que ter muito cuidado em relação a isso, porque alguns jogadores realmente têm que sair e não pode contratar jogador com esse perfil, por mais que tenha algum talento, gente, mas não dá. Você tem que encontrar um jogador bem fisicamente para correr o jogo todo, porque né, não dá. Entrou o Pavani entrou muito bem. E o Remo, depois que o Cuiabá faz 1-0, a torcida voltou a jogar junto, porque era um Remo um pouco mais sonolento, com 10, 15 minutos do segundo tempo, com o Goiás sendo mais perigoso que o clube do Remo, só que o gol do Cuiabá encorajou mais a equipe remista. Quando fez o segundo gol, o Remo conseguiu se defender e conseguiu se defender bem, tá? Conseguiu se defender muito bem e fez depois o terceiro gol com o João Pedro. Agora vocês estão vendo meu gato aqui, o Adonis. Ei, Adonis! Adonis feliz aí também com a classificação do Remo. Agora, vamos lá, continuar aqui a gravação. Tá empolgado o Adonis, como tá empolgado. Eu acho que talvez esse gente, seja o vídeo mais legal que eu fiz desde que eu criei o canal há 2 anos e meio. Curiosamente, eu criei o canal no quadrangular da Série C de 2023, que eu tive a ideia de criar o canal, né? Eu já tinha um perfil no YouTube, no Facebook, agora criei, há 2 anos e meio, criei esse canal, que tá crescendo com a ajuda de vocês. É um processo lento, mas está crescendo. E também tenho no Instagram, tá? Bastidores Pará, lá eu falo sobre o histórico do futebol brasileiro, do futebol paraense, tá? A história do nosso futebol. E é um vídeo mais legal, porque é um vídeo que dá um clube paraense ao acesso à Série A, gente. Isso muda o clube de dimensão, porque o Remo vai trabalhar, e a gente vai falar muita coisa sobre Série A, porque a Série A começa daqui a 2 meses, tá? É 2 meses, nem abril, maio, não. É 2 meses, o que é ótimo pro clube do Remo. É ótimo pro clube do Remo começar antes, porque não tem aquele negócio, monta um time paraense, monta um time brasileiro, e pro brasileiro vai contratar jogador da 2ª divisão paulista. Não tem isso mais, não. Ou contrata faz um time bom desde o início, ou não faz. E sabe qual que é a vantagem? Jogos passados. Então, assim, eu acredito, eu vou fazer um vídeo sobre isso, né? Mas vamos falar também sobre Série A. Né, gente? Pelo amor de Deus, vamos falar um pouco também de Série A, vamos viver esse momento. Vamos viver. O Remo vai trabalhar com dinheiro que nunca viu na vida. Nunca trabalhou. Quando o Remo foi da Série A em 93, 94, há 30 e poucos anos, ele não trabalhava com esse dinheiro que vai ter à sua disposição agora. É lógico que a folha de pagamento bem aumenta, tem que aumentar, porque tem que mudar esse elenco, gente, 90%. Tá? E o objetivo é, lógico, ficar na primeira divisão. Somar 45 pontos. Se conseguir beliscar algo a mais, uma Sul-Americana, melhor ainda, tá? Mas o objetivo é esse. Então tem que mudar bastante elenco. E o Campeonato Brasileiro começando já em janeiro é bom porque o Remo vai ter que reforçar bem desde o início. E os jogos passados. E para um elenco que eu acho que vai ser um elenco que vai ter as suas limitações para a Série A, é ótimo ter um calendário mais espaçado. Porque não tem aquele negócio de jogar
correria, calendário brasileiro. Joga domingo em Belém, quarta em Porto Alegre, domingo em Belém de novo, vai na outra quarta em São Paulo. Aí depois vai jogar lá em Fortaleza contra o Ceará, porque o Fortaleza deve ser rebaixado. E assim, não. Por muito tempo, não no campeonato todo, mas por muito tempo vai ser um jogo por semana. E assim, é priorizar o Campeonato Brasileiro, tá? O Campeonato Paraense, que me desculpe. Sabe, o Campeonato Paraense, o Clube do Remo com o time que vai montar, coloca os reservas para dar ritmo de jogo, dá conta do Campeonato Paraense no sentido de classificação, né? Não tô falando que vai ser campeão porque tem um rival, tem o Paysandu, tem a Tuna, vamos ver como é que vai vir. É lógico que o Remo vai ser franco favorito, um vai estar na Série A, outro na Série C e outro na Série D, fora outros times do interior que podem ser perigosos, mas pelo menos classificar para a segunda fase mandando time reserva, isso com certeza o Remo vai classificar, né, gente? Isso aí é sem dúvida. Então é priorizar, prioridade total. Copa Verde, meu amigo, prioridade é Série A. É se manter na Série A, tá? Se manter. É lógico que a gente vai ver as contratações, o que vai vir, vai mudar o Remo de patamar. Espero que venham bons jogadores, que agora não pode ter esse erro, principalmente questão física, questão técnica, tem que ser uma junção dos dois, tem que contratar desde logo, né? Desde logo, porque agora vai mudar o mercado, as outras equipes vão tentar investir, as outras equipes que vão entrar no campeonato para não ser rebaixadas, como o Curitiba talvez, se não tiver um investimento maior, a própria Chapecoense que subiu, algum time que se mantém ainda na Série A vai entrar com esse objetivo, o Ceará talvez ano que vem também tenha o mesmo objetivo de não cair, é isso. Então o Remo tem que ser mais esperto que eles e tem que no mercado tem que se reforçar, porque renda vai ter, cota vai ter, renda vai ter, é lógico que não vai ter uma cota que nem times do Rio, São Paulo, Minas e Rio Grande do Sul, mas vai ter uma cota que vai dar para montar um time competitivo como o Mirassol montou, como o Ceará também montou, o Ceará que eu acho que vai escapar do rebaixamento, e assim, é nessa política que o do Remo tem que adotar. É lógico que isso vai ser motivo de outros vícios para a gente fazer, mas é legal, né? É gostoso a gente falar um pouquinho da primeira divisão nacional e saber que o Leão está na elite do futebol nacional e a torcida está comemorando algo que uma ou duas gerações não presenciaram, que é o quê? Está na elite. É o Remo fazer parte dos melhores. E o Remo hoje faz parte dos melhores do futebol nacional. Ao longo da semana a gente vai fazer aqui também análise, quem deve sair, quem deve, igual eu falei, deve mexer no elenco praticamente todo, tem que mexer, é obrigado a mexer. Mas vamos falar agora do jogo, voltar a falar do jogo de algumas individualidades. Assim, os dois destaques, né, principais, Pedro Rocha e João Pedro. Eu já fiz aqui uma observação para o Cantillo muito bem, enquanto aguentou muito bem. Caio Vinícius também fez uma boa partida. Os laterais eu não gostei tanto, tá? Mas Pedro Rocha, o Jaderson também eu achei um pouquinho abaixo, até bem o meio campo, mas um pouquinho abaixo. Não é o do Jaderson de outras épocas, mas Pedro Rocha e João Pedro detonaram. E o Guto Ferreira entrou bem com a equipe, mesmo sem os 2 pontos, que fizeram falta, né? Porque o Remo venceu, que não fizeram falta, tanto o Nico quanto o Diego Hernandes fizeram falta. Mudou a equipe, foi numa espécie de 4-4-2, mas com muita saída de bola pelas laterais, o Remo tentando finalizar. E o Pedro Rocha encarou como artilheiro da competição, fazendo grandes participações, fazendo golaço. E o João Pedro, com típica centroavante, para lavar a alma e colocar o Remo na elite do futebol nacional. E tá aí, é Remo 3-1, é Remo elite, é Remo no cenário do futebol brasileiro, agora do filé, né? Mais visibilidade, mais renda, mais dinheiro entrando, mais receita e que monte um elenco qualificado. Hoje, César, tem elenco e estrutura de Série A? Óbvio que não, é óbvio que não. Mas no momento de hoje não importa, vamos comemorar, depois a gente olha isso, mas é claro, o trabalho já tem que começar. É comemorar hoje e começar a trabalhar já amanhã. Porque daqui a 2 meses começa a Série A. E o tempo passa muito rápido. E os outros clubes já estão de olho no mercado. E agora teremos em Belém Remo Atlético Mineiro, Remo e Cruzeiro, Remo e Flamengo, Remo e Fluminense, Remo e Vasco, Remo e Grêmio, Remo e Inter, caso o Inter não caia, né? Corre esse risco. Remo e São Paulo, Remo e Corinthians, Remo e Palmeiras, Remo e Santos, caso o Santos também não seja rebaixado. Teremos grandes jogos aqui em Belém do Pará e o torcedor azulino merece isso, merece estar na elite, merece desfrutar desse momento. Então, desfrutem, meus amigos, comemorem, porque o Clube do Remo é elite no futebol brasileiro. Um abraço e até o próximo vídeo.